Regular a internet é um desafio enorme por causa da natureza dela, que é sempre mutante. Uma das maiores dificuldades é acompanhar a velocidade da tecnologia, que muda o tempo todo. Outra preocupação é encontrar um jeito de regular a internet sem atrapalhar a inovação e a criatividade que sempre fizeram parte dela. Acho que o maior cuidado que precisa ser tomado é garantir que a regulamentação não vire censura. A internet tem que continuar sendo um espaço livre para todo mundo se expressar. Qual a diferença entre impor limites na liberdade de expressão e impor censura? Limitar a liberdade de expressão significa estabelecer regras sobre o que pode ou não ser dito. Já a censura é mais radical. Ela proíbe completamente que certas ideias ou informações sejam compartilhadas. Acho que a diferença mais importante é que os limites visam proteger os direitos dos outros, enquanto a censura visa controlar o que as pessoas pensam. Na sua visão, como deve ser feita a supervisão das novas praças públicas que são a internet? Na minha visão, a supervisão da internet precisa ser feita com muita inteligência. Não dá para simplesmente criar um monte de regras e pronto. A internet é um lugar vivo, que muda o tempo todo. Então a gente precisa de um sistema que consiga acompanhar essas mudanças e se adaptar conforme for preciso. Acho que o mais importante é ter um equilíbrio. A gente precisa proteger as pessoas de coisas ruins, mas sem sufocar a criatividade e a liberdade que a internet proporciona. Você concorda? O atual Marco Civil Regulatório da internet tem quase uma década. Quais são as vantagens e desvantagens dele? O Marco Civil da Internet foi um grande avanço na época em que foi criado, trazendo mais segurança jurídica para o ambiente online. Ele garante direitos importantes como a privacidade e a liberdade de expressão, mas, como toda lei, ele tem suas limitações. Com o passar do tempo, surgiram novas tecnologias e novos desafios, como as fake news e a moderação de conteúdo. O Marco Civil não estava totalmente preparado para lidar com essas questões. Por que provedores e donos de plataformas digitais devem ser responsabilizados em casos de crime? E quanto aos usuários que podem infringir as normas? Provedores e donos de plataformas digitais têm uma responsabilidade grande em relação ao que é publicado, mesmo que não tenham criado o conteúdo. Por exemplo, se alguém usa uma rede social para ameaçar outra pessoa, a rede social pode ser responsabilizada se não fizer nada para impedir isso. Mas, ao mesmo tempo, é difícil demais controlar tudo o que é publicado na internet. Existem milhões de posts, vídeos e outros conteúdos sendo compartilhados a cada minuto. Então a gente precisa encontrar um equilíbrio entre a responsabilidade das plataformas e a liberdade de expressão dos usuários. O que você acha? Sobre o número de usuários da internet no Brasil, a gente tem dados bem recentes. Em 2023, mais de 156 milhões de pessoas com 10 anos ou mais estavam conectadas. Isso significa que 84% da população brasileira acessa a internet. Agora, quando o assunto é o número de pessoas que infringem as normas do Marco Civil, as coisas ficam mais complicadas. Mas a gente pode falar sobre os tipos de infrações mais comuns. Uma das principais é a violação de dados pessoais, quando informações privadas são usadas sem autorização. Outra infração frequente é a divulgação de conteúdo ilegal, como pornografia infantil ou discurso de ódio. Você quer saber mais sobre algum tipo de infração em específico? Fala um pouco sobre deepfakes e outros mecanismos que podem ser problema para regulamentar a internet. Deepfakes e outras ferramentas de manipulação de mídia são um problema bem complicado na hora de regular a internet. Com essas tecnologias, fica cada vez mais difícil saber se o que você está vendo ou ouvindo é real. Isso pode ter consequências sérias, como a disseminação de fake news ou a criação de conteúdo ilegal. Outra coisa que pode dificultar a regulamentação são os ataques cibernéticos. Hackers podem invadir sistemas, roubar dados e até mesmo derrubar serviços essenciais. Isso mostra como a segurança digital precisa ser uma prioridade na hora de pensar em leis para a internet. O surgimento de novas inteligências artificiais pode ser uma faca de dois gumes quando o assunto é regular a internet. Por um lado, a IA pode ajudar a identificar e combater problemas como fake news e discurso de ódio de maneira mais eficiente.
Por outro lado, essas mesmas ferramentas podem ser usadas para criar deepfakes ainda mais realistas ou espalhar desinformação de forma mais inteligente. Acho que o mais importante é ficar de olho no desenvolvimento dessas tecnologias e pensar em leis que consigam regular o uso da IA sem atrapalhar a inovação. Eles precisam pensar em como a tecnologia pode ser usada de forma errada e tomar medidas para prevenir isso. Por outro lado, o usuário também tem responsabilidade. Se alguém usa a IA para cometer um crime, essa pessoa deve ser responsabilizada pelos seus atos. Acho que o ideal é uma combinação das duas coisas. Os criadores precisam ter consciência do impacto da tecnologia que estão desenvolvendo, e os usuários precisam ser educados sobre como usar a IA de forma responsável. Você acha que essa divisão de responsabilidade é justa? Sim, você pode dar um pouco da sua opinião sobre o que falta para regulamentar a internet no Brasil? Acredito que falta um equilíbrio maior entre proteger as pessoas e manter a internet como um lugar de liberdade e criatividade. Às vezes a gente se preocupa tanto com segurança que acaba sufocando um pouco a inovação. Também acho que precisamos de mais educação digital. Muita gente ainda não entende direito como a internet funciona e como se proteger. Se as pessoas soubessem mais sobre privacidade e segurança online, a gente teria menos problemas.